E aí, gente, eu trouxe uma figurinha que, infelizmente, essa figura está em inglês, porque foi de um artigo e foi a melhor figura que eu achei. E aí eu achei que era melhor deixar ela em inglês e explicar mesmo, né, do que colocar uma figura que não representasse tanto, né? Então, quais são esses fatores que podem proteger a gente de desenvolver demência? Nós que somos uma população, né, adulta, jovem e que ainda não manifestou, que não tem um quadro demencial, o que a gente pode fazer pela gente hoje, né? Então, aqui tem todos esses fatores, eu vou falar um a um. É óbvio que eu vou dar ênfase no fator que a neuropsicologia pode contribuir, mas vou falar de todos esses fatores de forma geral e vou falar como neuropsicólogo, no ato da sua devolutiva, de uma avaliação neuropsicológica, deve sempre psicoeducar o paciente para esses fatores, tá? Então, atividade física, gente, dieta, e não regime, né? É uma dieta saudável, um padrão alimentar saudável, uma qualidade de sono, uma estimulação cognitiva, interação social, deixa eu ver aqui outro, redução do uso de álcool, depressão, né, tratamento de quadros depressivos atuais. Existem muitas variáveis que a gente pode modificar hoje, tá? E isso é um alento para a gente, porque antes a gente ficava muito refém das variáveis que não são modificáveis, como a genética, né? Então a gente achava que não podia, quando a gente não tinha esse conhecimento, né, do que a gente pode fazer hoje para reduzir o risco de demência lá na frente, a gente ficava muito refém das variáveis que não são modificáveis. E graças a Deus hoje a gente tem esse conhecimento prévio. E aí, gente, vou falar de alguns fatores para vocês, né? Seria muito óbvio que eu começasse falando do fator que seria, por exemplo, a estimulação cognitiva, que é concernente, né, a neuropsicologia, mas eu resolvi sair do óbvio. Eu vou falar primeiro sobre um fator que é um fator amplo, depois eu vou entrar num fator que a neuropsicologia contribui de fato, tá? Então, primeiro fator, gente, padrão alimentar. E não estamos falando de regime, de suplementos, né, de whey, inclusive nessa revisão, até depois quem quiser me avisa que eu envio essa revisão para vocês, é uma revisão super atual. Ela fala o seguinte, que a gente ainda nem tem muitas evidências robustas sobre o papel de suplementos, né, e na contribuição disso para a redução do risco de demência, tá? O que a gente hoje tem de evidência e evidências robustas e positivas para a redução do risco de demência é uma dieta saudável, né, que sempre priorize alimentos não processados, alimentos frescos, vegetais. A dieta no estilo mediterrânea é a que tem sido mais investigada e mostra resultados positivos, tá? E depois, quando no próximo slide eu vou falar o que é essa dieta mediterrânea, tá? Porque uma coisa que eu resolvi ter cuidado ao fazer essa roda de conversa com vocês é não falar as coisas de forma tão geral, tão pouco específica, né? Atividade física, por exemplo. A atividade física me ajuda a prevenir risco de demência futuro. Mas tá, quanto de atividade física, né? Eu preciso entrar num crossfit para reduzir meu risco de demência? Eu preciso virar uma fisiculturista para reduzir meu risco de demência? Então, a gente vai falar de coisas, desses fatores de forma mais detalhada, tá? Mas a dieta mediterrânea é uma dieta que tem sido que é muito estudada e que tem resultados bem positivos e promissores para a redução desse risco de demência. Existe também uma dieta que ele chama aqui de DASH, né, que é uma dieta como se fosse uma dieta contra a hipertensão, certo? E essa dieta misturada, combinada, na verdade, com a dieta mediterrânea, também mostra resultados promissores e positivos na redução do risco de quadros demenciais.
Gente, e aí vamos falar, né? O que é essa dieta mediterrânea, né? Vamos tatear, vamos especificar para não ficar no campo do abstrato para vocês. Vegetais, frutas, nozes, sementes, peixes, grãos integrais, gorduras saudáveis como o azeite, né, extra virgem, enfim. E por que eu coloquei peixes e não coloquei carnes vermelhas? Porque carne vermelha está fora dessa dieta mediterrânea, né? Então, na dieta mediterrânea, você prioriza esses elementos vegetais, né? Sempre coisas frescas, né? Que você não processadas, e você minimiza o padrão alimentar ocidental, que é o nosso, né? Carnes vermelhas, muito sal, alimentos processados. Então, é aquela velha frasezinha que nutricionista fala para a gente pra caramba, que é descasque mais e desembale menos, né? E isso, esse padrão, né, de alimentação saudável reduz seus riscos cardiovasculares, e esses riscos cardiovasculares diminuem muito, a redução disso diminui muito o risco de desenvolver demência.